Capítulo final derradeiro e simplesmente espetacular da épica Guerra de Mutantes nível Ômega em Arakko, que tem como protagonista a deusa Ororomunro, a Tempestade, uma das personagens mais sensacionais já criadas nos quadrinhos e que nessa fantástica fase da queda de X brilha e brilha de uma maneira espetacular. Eu sei que vocês estavam esperando o desfecho emocionante dessa parte da história, mas antes de entrarmos de cabeça na sensacional conclusão dessa guerra, é hora de vocês brilharem também e deixarem aquele fabuloso like que fortalece demais o canal. E para quem tá chegando agora, se inscreva, assim você não perde essa e outras maravilhosas histórias apaixonantes do universo dos quadrinhos, beleza? E finalmente, sem mais delongas, vamos voltar no tempo e dar uma pequena contextualizada em toda essa incrível guerra e o porquê do ciclo de violência e conhecer alguns dos protagonistas dessa batalha final, para ninguém ficar perdido em tudo que vai rolar nesse capítulo simplesmente fantástico, galera. E primeiro de tudo eu tenho que falar da Aniquilação, uma personagem misteriosa tratada como um verdadeiro deus que lidera uma horda de incontáveis demônios que vivem na dimensão de Amenth e que tentou invadir a Terra milhares e milhares de anos atrás. Quem impediu a invasão foi ninguém mais, ninguém menos que Apocalipse e os seus cavaleiros, mas ele não venceu a guerra de maneira definitiva, mas sim contou com a ajuda da sua esposa Gênesis, além de outro personagem chave nesse fantástico conflito chamado Espada Branca, o líder de um exército chamado Os 100 Campeões, que lutaram por milênios contendo a invasão. E como ele foi capaz de continuar lutando por milhares e milhares de anos? O poder do Espada Branca é ser imortal e tornar seus campeões imortais. Eles lutavam diariamente, morrendo e ressuscitando por todos esses anos graças a seu incrível poder de ressurreição e cura dele próprio e de todo o seu exército, até o dia em que Gênesis, a esposa de Apocalipse, entrou em luta direta contra a Aniquilação. Mas não pensem que foi para encerrar a guerra, nada disso. Gênesis queria que a guerra jamais acabasse. Ela acredita que guerras e conflitos nessas proporções são excelentes para endurecer os seres, torná-los melhores e mais fortes. E Gênesis venceu a luta, galera, decapitou a Aniquilação e vestiu seu elmo. O problema é que a Aniquilação não morreu, não desapareceu, mas sim usou o corpo de Gênesis como receptáculo da sua essência. Gênesis não desapareceu por completo, mas se tornou uma pessoa totalmente diferente e sob influência da deusa Aniquilação, entrando em conflito com seu próprio marido Apocalipse. E quando a passagem entre os dois mundos se fechou, prendeu Gênesis e a Aniquilação na dimensão de Amenth, enquanto Apocalipse ficou em nosso mundo e temos toda aquela história, né, tretas e conflitos dele com os X-Men, com os Vingadores e todo mundo, sempre com aquela ideia fixa dele de sobrevivência do mais forte. E aparentemente tudo isso era para tornar os nossos mutantes poderosos e preparados o suficiente para o dia da chegada definitiva da Gênesis. Outro ponto importante é que no dia que a fenda dimensional se fechou, a ilha de Okkara foi dividida em dois. O nosso lado é Krakoa e o outro lado preso na dimensão de Amenth é Arakko. Nessa ilha ficaram Gênesis, seu grupo de poderosíssimos mutantes nível Ômega, Espada Branca, seus 100 campeões, que por ironia do destino agora é obrigado a aceitar lutar ao lado dos demônios, que ele combateu por milênios, já que ele obedece às ordens da Gênesis, que por sua vez é a Aniquilação. É claro que inevitavelmente a fenda dimensional é reaberta e temos algumas sagas bem interessantes causadas por esse encontro entre os mutantes de Arakko, que viveram por anos e anos conhecendo apenas a vida de guerras, conflitos, tragédias, morte e sobrevivência do mais forte, com os nossos mutantes, que claro também foram caçados e mortos diversas vezes em nosso mundo, mas não é nada comparado com viver na dimensão de Amenth,
Amenf, que é basicamente um mundo bélico onde cada novo segundo de vida é uma bênção. Só tem guerra, destruição e morte. Após algumas sagas e conflitos, os mutantes de Araco são convidados a viver em nosso mundo, que é mais pacífico. Enquanto muitos aceitam viver aqui com a gente, outros voltam à dimensão de Amenf, pois não conseguiram se adaptar à vida mais pacífica em nossa dimensão. Os X-Men então terraformam a superfície de Marte para que se torne um planeta habitável e fundam a nova nação de Araco, governada pelo Grande Círculo, um grupo de mutantes poderosos de Araco que conta com a nossa representante Ororo Munro, que se torna regente dessa nova nação, o que nos leva ao dia do julgamento. Uranus é liberado em Araco e aniquila uma quantidade absurda de mutantes, matando inclusive o mestre do magnetismo, enfraquecendo a nação e tornando o planeta um ponto estratégico da nova invasão de Gênesis ao nosso mundo, o que nos leva a essa história sensacional que eu venho trazendo para vocês com uma lore incrível e que chega à sua conclusão daqui a pouco. Galera, eu espero que eu não tenha errado nada, mas caso eu tenha falhado em alguma informação, deixa aí nos comentários e acrescente também detalhes que vocês achem pertinentes e que enriquecem essa maravilhosa saga, beleza? E agora sim, finalmente voltamos ao ponto em que Tempestade invoca a sua própria ilha viva chamada Kaorak e desafia Gênesis para um duelo de verdadeiros titãs, como vimos na última edição. E Gênesis aceita o desafio, dizendo: erga-se, erga-se Araco, erga-se e lute. Enquanto os dois titãs colossais lutam entre si, as forças de Gênesis entram numa batalha intensa e sangrenta contra as forças de Tempestade. E lógico que teremos o confronto direto entre as duas poderosas deusas regentes das suas nações. Gênesis está portando duas armas que a tornam muito mais forte, além do seu poder natural, que é controlar as forças da natureza. A primeira arma é a Espada Pureza, que pertence ao líder do exército dos 100 campeões, o Espada Branca, e também possui o Cajado da Aniquilação, que transmite o desejo e influência da deusa a seus asseclas e até aos seus inimigos. E o primeiro movimento é da Gênesis, que cria vida através dos cipós e tenta enforcar Ororo, que usa o seu poder de uma forma criativa, congela as vinhas e quebra elas, se libertando e dizendo que agora é a vez dela, liberando o seu mais poderoso relâmpago dos céus. E agora veremos a influência da deusa Aniquilação, galera, que de dentro do espírito da Gênesis diz R, tipo entrando na mente da Ororo e mandando ela errar o disparo. Essa deusa é capaz de influenciar as ações tanto do seu hospedeiro como dos seus generais e dos seus inimigos. Então o raio da Ororo, que era para acertar o crânio da garota, faz a Tempestade de uma forma inconsciente acabar acertando mais o lado da espada, fazendo a Gênesis soltar a arma. Então Tempestade aproveita e faz a Espada Pureza levitar ainda mais com seus ventos, e a espada acaba voltando imediatamente ao seu mestre no campo de batalha, mais ou menos como o martelo do Thor, e ela se manifesta nas mãos do Espada Branca, que está frente a frente com um ex-companheiro do exército da Gênesis, John Ironfire, que já foi apresentado no último capítulo. Ele chega até a implorar para o Espada Branca que reveja os seus conceitos atuais, relembre a época que combatiam demônios. Gênesis não é mais a mesma e luta apenas pela sua causa egoísta. Bom, a resposta do general simplesmente é: não, Gênesis está certa. Então não resta outra alternativa a não ser lutarem até a morte. Espada Branca desfere o primeiro golpe, que é aparado com classe pelo John Ironfire. E o poder dele é fazer surgir pelo corpo essas lâminas de energia. Então ele libera uma no joelho e aplica um golpe mortal lateral, sensacional no seu antigo general, e toma a lendária espada das mãos dele para finalmente cortar o perigoso inimigo ao meio. O
O Espada Branca ainda fica ali no chão dizendo que não adianta nada porque daqui a pouco ele vai se curar e o bicho vai pegar. Então o Jon decide fincar a espada no coração do inimigo e aguardar ali até o fim da guerra que já está se aproximando. O próximo confronto decisivo dessa batalha é entre Horas Serrata e o velhinho chamado o Rei Pescador. E essa vai ser uma luta bem emblemática, pois Horas Serrata é um dos personagens mais incrivelmente poderosos do universo Marvel, mas tem um ponto fraco bem peculiar. O seu poder é simplesmente apagar da existência qualquer ser vivo com apenas uma olhada. Caso Horas Serrata olhe para você, você deixa de existir. Ninguém vai se lembrar de você de forma alguma, nem os seus pais. O problema é que essa incrível habilidade só funciona contra aqueles que acreditam nas ideologias de Araco, que a vida é guerra, conflitos e apenas os mais poderosos são dignos. Então, o que a gente vê no campo de batalha é uma cena até meio que hilária, já que essa criatura sensacional não pode fazer absolutamente nada contra os aliados de Ororo, já que eles não acreditam nessa doutrina. Então ela só fica lá no meio da treta gritando: não, por favor, parem com isso, não resistam, eu sou a lei, vocês estão errados, não façam isso, enquanto tá todo mundo se matando e nem ligando para ela. E agora temos uma ação que lá no finalzinho desse capítulo vai ser um plot twist sensacional. Então prestem bastante atenção no que vai acontecer agora. O Rei Pescador é basicamente um cara inofensivo. Ele não tem os poderes, que são as armas dessa galera. Mas ele luta muito bem e é um cara sábio, então ele é muito respeitado. Mas o seu corpo foi tomado por uma criatura parasita chamada Zillo, que consome organismos vivos. E a jogada do Rei Pescador aqui é permitir a Zillo que abandone seu corpo e se una definitivamente a Horas Serrata. Então os dois acabam se tornando um só. E o Rei Pescador morre, se sacrificando sem as partes orgânicas que foram consumidas pelo Zillo. Definidas essas duas interessantes lutas, só nos resta agora ver o desfecho magnífico da batalha final e definitiva entre Ororo e Gênesis, que solta um discurso vilanesco poderoso, dizendo basicamente para Ororo que ela não deveria se considerar uma mutante nível ômega, já que ela, apesar de ter o poder, é incapaz de abandonar seus ideais e moralidades e, por exemplo, queimar completamente as duas ilhas, assassinar o mundo que ela criou. Você realmente seria capaz de exceder quaisquer limites imagináveis e inimagináveis? Não, você não é forte o suficiente e eu sou o verdadeiro avatar da vida e a vida acaba com a guerra. Então Gênesis libera o poder da aniquilação diretamente em Ororo, que cai dos céus aos pés de Gênesis. Ela controla a vida, os corpos dos seres vivos. Para um corpo humano funcionar, ele necessita do trabalho de bilhões de micro-organismos, os quais são controlados por Gênesis. Então Tempestade sente a pior dor que ela já sentiu na vida e sente a sua essência vital se esvaindo do corpo. Mesmo assim, ela reúne as últimas energias restantes e rasteja até os pés da sua arqui-inimiga, que quase não acredita que ela ainda tem a força até para rastejar, e fala que pelo menos nesse momento final, Ororo, morra com dignidade e não assim se rastejando aos meus pés. Mas Ororo Munro persiste, chega muito perto de Gênesis e consegue tocar o cajado de aniquilação. E é aí justamente o ponto de virada e onde chegamos no dilema de sobrevivência do mais forte, já que a deusa Aniquilação entra na mente de Ororo e fala pessoalmente com ela. Ororo, esses são seus momentos finais. O seu corpo está se voltando contra você, seus órgãos estão falhando um por um. Você dançou com a morte
tantas vezes e finalmente sua hora chegou. Mas eu tenho uma proposta para você. Gênesis foi minha ligação com esse mundo, o chamado que me tirou de Amenf. Ela tinha necessidades incrivelmente fortes e que me satisfizeram até esse ponto, o ponto em que eu te conheci. A aniquilação, ao conhecer Ororo e sua determinação, força e moralidade muito mais elevadas, fez com que a deusa das trevas passasse a desejá-la no lugar de Gênesis. Para ela, Tempestade seria o hospedeiro perfeito. Ela viu que Tempestade é mais nobre, ela não pensa apenas em realização pessoal, e um dos pontos determinantes que fez a aniquilação enxergar tudo isso foi quando Ororo rejeitou usar Uranus, galera. Lá no último capítulo, esse ato de nobreza foi determinante e mostrou como Tempestade é infinitamente mais forte que Gênesis, que é dependente de muitos poderes externos, além de ser egoísta e jamais se preocupar com aspectos além dos interesses próprios. A aniquilação tenta seduzir Ororo a aceitar sua união, ainda dizendo que juntas elas vão atingir todos os objetivos e sonhos que seu mentor Charles Xavier nunca conseguiu, a paz verdadeira, a união entre os povos. Galera, a aniquilação tá fazendo um verdadeiro discurso político aqui, para falar a verdade. Ela apenas achou o corpo de Ororo mais incrível que o da Gênesis. É óbvio que os objetivos da aniquilação são apenas erradicar todos os seres vivos. E nossa protagonista é inteligente nesse ponto, declinando da oferta sem responder absolutamente nada, o que deixa a aniquilação extremamente confusa, pois como uma deusa, ela não está acostumada a sofrer uma rejeição ou não terem medo de toda sua magnitude. E vamos ao final simplesmente magnífico. A aniquilação sente que receberá em seu corpo todo o poder da nossa deusa e repete a estratégia de dizer erre seu golpe, mas dessa vez a força e determinação de Ororo Munro sobrepujam o poder da aniquilação, e um dos relâmpagos mais poderosos já criados pela Tempestade acerta em cheio o corpo possuído da Gênesis, e o resultado é inacreditavelmente fantástico. Não é a morte da Gênesis, mas sim a eliminação definitiva da deusa Aniquilação. Sim, galera, Tempestade matou uma verdadeira deusa dos tempos mais antigos da criação do universo e acabou libertando Gênesis do controle de Aniquilação. A dor que ela sente não é do golpe, mas sim do vazio que restou dentro do seu espírito. Um final digno e sensacional para essa saga realmente incrível. O cajado que representava a força e liderança da Gênesis e da Aniquilação simplesmente derreteu. Gênesis caiu, perdeu, e essa queda repercutiu entre todos os seus asseclas, o seu exército, e a lei de Araco é inexorável. Os mais fortes ocupam o lugar dos mais fracos. Com a derrota de Gênesis, Ororo é declarada governante única e absoluta dos dois reinos. E agora, como prometido lá atrás, o plot twist derradeiro da vitória de Ororo. Vários mutantes nível ômega do lado da Gênesis não aceitam o resultado da batalha e continuam lutando, mas começam a ser apagados da existência por Ora Serrata, galera, que agora é do lado da Tempestade. Portanto, ela declara que se mais alguém se opor à lei de Araco, sofrerá as consequências de seu julgamento definitivo. Ela encerra a batalha definitivamente. Tempestade venceu Gênesis, Aniquilação foi aniquilada, Exilora, a antiga Ora Serrata, assim decreta o fim da guerra. Simplesmente genial. E galera, para finalizar esse capítulo incrível, fiquem até o final, pois ainda tem um pequeno cliffhanger sensacional. Por enquanto, vamos ver algumas tramas menores sendo finalizadas, como por exemplo, as pessoas lamentando a morte do Rei Pescador nessa bela arte aí do corpo dele consumido após o parasita sair do seu corpo.
Temos também a reaproximação de Jon e seu ex-companheiro, que revela que estava com a mente nublada por anos de influência da aniquilação. Por isso que ele lutou pelo lado errado. Ele jamais deixou de ter convicções nobres e um bom coração. E essa cena que eu achei espetacular das ilhas Kaurak e Araco se abraçando no final das contas e simbolizando o nascimento da nova era de Araco. E temos também o último diálogo entre Tempestade e Apocalipse. O grande círculo decidiu que Gênesis não será morta, mas sim exilada. Tempestade voltou contra, mas foi voto vencido. Então eles deram para ela uma espaçonave e disseram para ela que ela fosse embora o mais longe possível e nunca mais volte. O Apocalipse fala que talvez ele vai encontrar sua esposa no exílio. Viu, galera? Os brutos também amam. E como prometido por mim, estamos falando de quadrinhos Marvel, né, galera? Onde nada realmente chega a um fim definitivo. E vemos uma espécie de base espacial montada num asteroide, onde temos Gênesis sentada num trono junto a 2 de seus seguidores. O chão recheado de corpos de soldados da Orquídea. E a imagem que mais me deixou extremamente intrigado é Noturno numa espécie de tubo de contenção imerso, apagado. Eu não tenho a menor ideia de como que ele foi parar ali. Eu só sei que essa é a deixa para o começo de mais uma saga que com certeza será épica e lógico que vou trazer aqui pro canal, pessoal. Eu espero que vocês todos tenham gostado desse final sensacional. Deixe aquele like que fortalece demais e eu tenho mais uma surpresa para quem viu o vídeo até o final. Poucos assistem até o finalzinho, então eu deixei essa sensacional surpresa aqui e vamos fazer uma brincadeira, vou combinar com vocês uma brincadeirinha aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar a surpresa, que é um bônus para quem veio até o fim, e vocês escrevem nos comentários, quem veio até aqui, a seguinte palavra. Escrevam Magneto. Sim, galera, ele está de volta e é capa da próxima edição. Gostaram dessa surpresa? Então vamos fazer essa brincadeira aí, quem viu o vídeo até o final, e simplesmente escrevam Magneto nos comentários, beleza? Tamo combinado? Então, finalmente chegamos ao fim definitivo. Um grande abraço, galera. Muito obrigado e até a próxima.